Uma questão que eu reputo importante para quem escreve: a crítica, como lidar com as críticas. Antes de começar a explanar sobre esse tema, gostaria que você, que está aqui comigo agora, nesse início de vídeo, inscrevesse, fizesse sua inscrição no canal, compartilhasse nossos vídeos, deixasse seus likes. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Pois bem, críticas, como recebê-las, né? Para quem escreve, bem, se na vida cotidiana a crítica é sempre muito complicada, porque se você trabalha, por exemplo, e recebe uma crítica voltada a corrigir ou a destacar algum ponto da tua atividade profissional que não está bem, dependendo da personalidade que o ser humano tem, que o indivíduo tem, ele vai responder de forma reativa, né? Ele vai ser reativo, ele vai bater, já que ele apanhou, ou ele vai tentar compreender aquela crítica. Para quem escreve, bem, se você escreve, você tem que perguntar primeiramente para que você escreve, por que você escreve, qual é a tua principal motivação para escrever. É para ser lido, obviamente, mas é para ser lido por quem, né? É para ser reconhecido de que maneira? É para mostrar o que dentro daquilo que você escreve. Qual é a principal motivação da tua escrita? É para receber aplausos apenas? Ou é para você entender o nível que você está enquanto alguém que escreve, né? Enquanto alguém que disserta, enquanto alguém que cria artisticamente através da linguagem escrita? E a gente pode receber vários tipos de crítica, desde aquela que é uma crítica que é bem pontual, que é muito acertada porque parte de um leitor ou de uma leitora que tem um nível muito alto, ou às vezes até mesmo alguém com uma formação na área, né, de letras, enfim, e mesmo que não tenha, alguém com grande experiência, alguém que também escreve, e vai apontar para você certos escorregões, certos erros, certas incoerências, certas imperfeições que você tem que receber como uma forma de melhorar aquilo que você faz. Se você entender aquilo sempre como uma confusão entre você e o produto escrito que você gerou, você nunca vai gostar. Mas se você entender que aquilo, de certa forma, vem para que você possa aperfeiçoar o teu trabalho, a condição de recepção dessa crítica tem que ser essa, né? Cerebral, racional, com autocrítica. Então você também tem que voltar-se para si mesmo e olhar com outros olhos aquilo que você produziu. Há pessoas que querem apenas o aplauso, né? Então você tem que ter cuidado também com os elogios. A gente está falando de crítica, mas tem muitos elogios que são feitos de forma muito aleatória, muito liberal. Então você chega lá e diz: ó, que lindo, esse teu texto está excelente. Mas não dizem que está excelente. Por que está lindo? Não é? Pode não estar. Às vezes é alguém que gosta muito de você e quer fazer um afago no teu ego, um carinho no teu coração. Vai dizer que teu texto está lindo. Então, às vezes a gente vê muito isso de certos grupos, né, em certos locais que você produz e expõe aquilo que você produz por escrito, e que não há necessariamente alguém que vá dizer algo a mais de estar lindo, né, ou está muito bom. E quando você recebe uma crítica muito pesada, por vezes, né, nesse momento você tem que entender melhor quem fez a crítica, a partir de que perspectiva, se aquela pessoa tem mesmo capacidade, cacife, condições de fazer uma crítica daquela natureza, e se no final das contas for verdade para você, ou seja, você entender que de fato que pese aquele teor um pouco mais, né, contundente de uma crítica, mas que você de fato escorregou feio, você tem que tomar isso também como uma forma de melhoria. Contudo, nós temos também o lado que a gente tem que ficar muito atento, que é assim: algumas pessoas que escrevem, e agora eu estou falando não só de crítica, mas daquilo que você espera das leitoras e dos leitores, do que você idealiza, porque às vezes você não sabe quem é esse leitor, é que alguém preste atenção no que você lê. Então, o leitor não pode ser forçado a gostar do que você escreve, por melhor que você seja na área específica, se é uma escrita acadêmica, se é uma escrita artística, dramatúrgica,
né, poética, lírica, se é romance, ficção. O leitor e a leitora são livres para até ignorar o que você escreve. Às vezes, eu percebo isso é um erro em certos autores e autoras que esperam que sempre alguém leia e diga, ó, que maravilha. Ou que alguém leia e dê atenção para o que você leu, né, para o que você escreveu, melhor dizendo, e te dê um feedback. Esse feedback ele pode nunca acontecer e é normal também. Da mesma forma que muitas vezes despretensiosamente alguém publica um texto e recebe dezenas, às vezes centenas de feedbacks altamente positivos e construtivos, né? Assim, no sentido de haver uma argumentação, uma fundamentação dos valores do gosto estético que fundamentaram também aquele elogio. E aí sim você deve se dar por satisfeito, né, ou satisfeita, deve dar-se por satisfeito ou satisfeita, porque de repente você está encontrando um eco melhor para a sua continuidade e o seu sua autocrítica e seu aperfeiçoamento, porque não para ali. Então, às vezes a gente tem que pensar que nem todo texto, nem toda produção intelectual, nem todo construto por escrito ele vai ser lido. Ou ele vai ler, alguém vai ler e vai ter uma necessidade tão grande de te dizer por que ele gostou daquilo. Muitas vezes as pessoas vão só ler e pronto. Ou alguns também sequer lerão, porque não chama atenção. Não é o que ele gosta de ler, não é o gênero, não é o estilo, né? Você pode até escrever muito bem, mas não é o estilo e não é o tema, não é a forma dos escritos, das leituras que determinado grupo de pessoas, indivíduos, tem por preferencial, não é aquilo que elas gostam. Desse modo, amigos e amigas, a gente tem que sempre balancear muito bem a questão dos aplausos e das críticas. Os aplausos, eles são sempre um carinho, um afago no ego, e eles podem vir através de críticas, né, ou de apreciações positivas, mas que tem vários níveis, né? Ou seja, desde aquele que simplesmente fez um elogio porque quis fazer, até aquele que elogiou o texto porque de fato encontrou ali uma qualidade substancialmente destacável. Do outro lado, as pessoas que não gostam, às vezes, de você também, você tem que levar isso em consideração, tem pessoas que não gostam do autor do texto. E aí sim é uma questão pessoal, mas ainda assim também não entra no jogo. E não gostam do estilo dele, ou não gostam da temática dele, não curtem, né, aquele gênero, e portanto não vão dar um feedback que você espera, né, após a publicação de um livro, de um texto, né, a leitura de um poema, a escrita de poema. E aqueles outros que vão falar alguma coisa, ou pessoalmente, vão te dizer assim, cara a cara, olha, não gostei por isso, por aquilo, por aquilo. E outros que vão dizer isso em público, vão dizer, olha, eu acho que, né, poderia ser melhor. Então, o escritor, a escritora, resumindo a questão, trabalha com um leque muito amplo de possibilidades de receber ou não feedback e de ter ou não seus textos lidos. O que a gente não pode fazer, pelo menos é a minha posição, é ficar implorando para as pessoas lerem o seu texto. Até porque assim como você teve a liberdade de escrever e de criar, o leitor e a leitora tem que ter a liberdade plena de lerem ou não, até mesmo ignorarem um texto seu, né, escrito, um livro seu, uma produção sua, que elas têm ou nas mídias sociais, ou nos blogs, ou mesmo num livro que é publicado.